Olá pessoal, então hoje aqui vai o nosso primeiro vídeo da série de mentoreamento pastoral para ministros de louvor, pessoal de louvor, adoração, dança, seus ministérios. E a primeira ministração de hoje é isso mesmo, deixando tudo para seguir Jesus. A nossa palavra vai ser baseada em Mateus capítulo 19, versículo 27 ao 30. Diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 27 ao 30. E então ele falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Amém? Então, a nossa administração vai falar sobre 3 atitudes, sobre esses homens que receberam um convite para aceitar Jesus, para seguir Jesus, na verdade. Primeira coisa, a nossa palavra se baseia em 3 ações ao quais esses homens que se tornaram discípulos, né, que estavam recebendo um chamado para um ministério, implica em 3 ações. Primeira, ação voluntária, né? Foi uma opção pessoal, né? Jesus não obrigou eles a fazerem. Assim como nós estamos no nosso ministério, nosso chamado, nossa função, nós fomos chamados, alguém nos convidou, então a gente foi voluntariamente, né, fazer isso que estamos fazendo hoje, dentro da nossa função de culto, dentro do nosso ministério, aquilo que nós realizamos dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. Então, primeira coisa, uma das ações, né, que os discípulos, né, homens ali, ainda não discípulos, tomaram, foi uma ação voluntária. Então foi uma opção pessoal. Assim você que escolheu ser chamado, escolheu o seu chamado aí, que foi receber uma função, você foi voluntário nisso. Então isso é bem importante, que todos nós que fizemos a nossa função dentro de um culto, dentro da nossa igreja, o ministério, esse é um trabalho voluntário, tá? Salvo aqueles que têm um salário pago pelo seu ministério, né? Mas a grande maioria é um serviço voluntário. Segundo, uma ação imediata, né? Não hesitaram e não questionaram. Isso é muito importante. Então, quando aqueles homens ouviram a palavra de Jesus, para eles deixar tudo. Primeiramente, a única coisa que houve ali no início é sobre o plano humano e o plano divino. Porque o plano humano ali se perguntou, o Pedro diz, o que nós receberemos? Esse é o plano divino, ou esse é o plano humano. O que nós vamos receber se nós aceitarmos esse chamado, seguir esse homem a partir de agora. E Jesus vem em contrapartida com um plano divino, que o plano divino ele coloca ali a vida eterna, receberá muito mais se deixar pai, mãe, se deixar mulher, se deixar filhos e me seguir. E também em contrapartida, em final ali chega, os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. Então existem 2 planos, o plano humano, o que nós vamos receber, e Jesus vem em contrapartida com um plano divino. Então, nós, né, quando nós aceitamos o nosso chamado, o ministério que você exerce, se você é um músico, você é um adorador, você canta, você é alguém que faz coreografia, tem algum ministério, você de uma maneira ou outra, você recebeu esse chamado, esse convite, dentro de um chamado que você tem, e o que você pensa em receber? Com certeza é adorar a Deus, né, e receber o seu galardão dentro daquilo que você está fazendo. Perfeito. Tá? Então, ação imediata, né, não hesitar e não questionar. Então é bem interessante isso aí sobre esses pontos que
fala essa dica, essa ministração, deixando tudo para seguir Jesus. O que você tem deixado para seguir a Jesus? O que você tem abdicado para poder exercer o seu ministério? Né? Sendo que é algo voluntário sem que você tem que tomar atitudes como essa desses homens, não hesitar, né? Não medir esforço, não questionar o quanto que você tem que se doar. Então isso é importante. E a terceira ação desses homens, ação corajosa. Abriram mão daquilo que era bom aparentemente, bom no presente em prol de um futuro nada claro, mas promissor. O que eu estou renunciando, então, para seguir Jesus? Qual é a minha raiz? Qual é a minha essência? Então isso é importante, de pontos que da onde nós saímos e aonde nós queremos chegar, dentro do nosso ministério. Então, o que esses homens fizeram? Ação voluntária, ação imediata e ação corajosa. Então, são 3 pontos para a gente entender sobre o nosso chamado. Porque seguir a Jesus implica em fazer escolhas. Né? Então, qual é a escolha que você tem feito para você fazer o seu culto, prestar a sua adoração a Deus, para que aquilo traga para você a presença de Deus, a preparação. Eu sempre falo, o pessoal do louvor, que o resultado, a adoração no domingo, né? Geralmente o pessoal vai ministrar no domingo, ele tem que ser fruto de uma semana toda com Deus. Né? Então, o ministério implica em renúncia, né? Implica em buscar a Deus, implica em ter um feedback, né? Uma liderança que te dê um norte, que te oriente para ver para onde você está sendo dirigido. Essas ministrações que nós temos feito aqui são baseadas no mentoreamento. Né? Um pastor que me discipula, que eu discipulo outros músicos, outros adoradores, para que nós possamos alinhar o nosso pensamento com a nossa liderança. Então isso é importante, vai uma dica para você que é líder, para você que faz parte de um grupo do ministério, você possa alinhar o pensamento. Porque visão mais visão acaba sendo divisão, e nós precisamos, dentro do ministério, nós alinharmos o pensamento com o nosso pastor, com o nosso líder, em prol do reino de Deus, com certeza. Mas nós precisamos ter a visão do nosso líder, nós precisamos ter a visão do nosso pastor, para que nós possamos parar para pensar qual é a minha função dentro desse ministério, dentro dessa igreja, como eu tenho me comprometido, né, aonde eu quero chegar e como eu tenho contribuído para que outras pessoas também sejam voluntários, né, tenham a ação imediata e também sejam corajosos em relação de entender que aquele é um propósito para servir a Deus, para trazer outras pessoas a adorar a Deus dentro da sua função. Eu sou baterista, o baixista, o guitarrista, o pessoal da dança. Então é um conjunto todo. Né? Então nós abordamos aqui, nós vamos abordar em alguns temas ainda a teologia do culto, né? Que são várias funções, né? Cada um tem uma função para que nós cheguemos a um resultado final, que é o quê? Adoração a Deus. Então nós vamos preparar dentro daquilo ali o nosso melhor, nós vamos preparar o nosso ensaio, a roupa, dentro de um conjunto todo para nós prestar uma adoração. Né? Então, espero que vocês tenham experimentado essa primeira dica, essa primeira ministração, deixando tudo para seguir Jesus. O que você tem deixado para seguir Jesus? O que você tem deixado para que o seu ministério seja alinhado com a sua liderança, com o seu pastor e seja alinhado com o Senhor Jesus? Espero ter contribuído para que você use algumas ferramentas, né, do que foi falado aqui, foi abordado aqui, e você na próxima ministração você possa também depois deixar um feedback e perguntar, olha, como eu posso fazer, deixa uma dúvida lá, pode perguntar lá no canal mesmo, no chat, pastor Matheus, como eu faço, né, para trazer algo diferente para o meu ministério? Então, eu tenho abordado esse tema porque eu tenho direcionado para Deus, pedido um direcionamento para Deus. O que eu vou falar para o pessoal que está me seguindo, que está procurando? Então, vamos falar sobre o ministério, que é aquilo que nós vivemos diariamente, tá?
Um abraço a todos, não esqueça de se inscrever no canal e me siga lá no Instagram, nas redes sociais lá, Matheus Roncato. Um grande abraço, Deus abençoe.